as cores do arco-íris, a brisa murmurar, o olhar apaixonado de alguém que está aprendendo a amar, as palavras de uma história, as estrelas a brilhar. Deus criou o mundo todo pra testemunhar. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. As montanhas e os vales, os rios e os mares, alguém que estende a mão pra ajudar a levantar o seu irmão. Um sorriso de criança, o perfume de uma flor, testemunham em silêncio no amor do Criador. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar, vou falar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Cada passo que eu der seja oferta de louvor. Pois enquanto eu viver, vou cantar do seu amor. Pois enquanto eu viver, vou testemunhar do amor. Que minha vida seja a prova da existência do Senhor. Graça e paz, irmãos. Antes do nosso momento de oração, deixe-me dar-lhe um aviso. No próximo domingo, nós teremos a nossa celebração da Ceia do Senhor. Nós tínhamos planejado uma celebração presencial, mas, como já informamos, não será possível. Então, eu peço para você separar lá, preparar a sua mesa com o cálice, com o pão, e na hora do culto, juntos, nós vamos celebrar a Ceia do Senhor, tá bom? Então, fica este lembrete, prepare a sua ceia. Agora nós vamos orar juntos. E eu queria lhe deixar com você o Salmo 18:6, que diz assim: na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Vamos levar os nossos pedidos, o nosso clamor aos ouvidos do Pai, ainda que saibamos que na sua onisciência Ele sabe de tudo. Mas nós precisamos falar, é como que desabafar, colocar as nossas angústias diante do Pai. Bom, a Tânia Zocolan pede a Deus por direção e decisões na sua vida e na vida do Kleber. A Gorete Fernandes pede oração por alguns familiares de uma amiga, estão com Covid, que Deus lhes conceda saúde. A Joelma Castro continua pedindo pela Inácia,
A Inácia está voltando lá com o seu tratamento, que Deus lhe dê força, lhe dê confiança. A Solange Martim agradece pelo seu trabalho, pela sua saúde e saúde da sua família, graças a Deus. E pede ao Pai que abençoe o tratamento que o nosso querido Adalto Sanches, seu cunhado, está fazendo. A Débora Baldi, ela está agradecendo a Deus por tudo na sua vida. Seu marido está voltando para a igreja, agradece aos irmãos que têm ajudado com suas orações. A irmã Eunice Oliveira pede em favor do Marcos, seu sobrinho, ele é marido da Rosimeire, está com Covid. Pede pelos 2 filhos da Denise, que estão com Covid. O pai dos filhos da Denise faleceu a semana passada de Covid. Então, é um trauma para a família, não é? E também pede pela sua saúde, pelo do irmão Jefferson, que Deus cuide deste casal muito querido. A Elisa Artuso pede oração para todos os que estão internados nos hospitais. E pede também pelos seus familiares, que ficam esperando com tanta agonia que eles sejam curados. Que Jesus tenha misericórdia. A Terezinha Frazão Coelho agradece a Deus pela recuperação quase que completa da Yolanda, que está com Covid-19. Pede oração pela Vanir, que está na UTI com Covid-19, lutando pela vida. Que Deus faça um milagre na vida da Vanir. E pede por uma viagem que a sua filha, a Denismara, precisa fazer, que tudo corra bem. A irmã Ivani Bordim continua agradecendo a Deus por proteger nossas vidas até agora. Pede misericórdia do Senhor na vida de cada pessoa que se encontra doente e pede consolo para os enlutados. E você, qual é o seu motivo de oração? O que está lhe afligindo? Você conhece alguém que neste momento esteja passando por um sofrimento muito grande? Há uma decisão a ser tomada? Enfim, qual é o seu motivo de oração? Vamos juntos nos unir a estes irmãos que apresentaram seus pedidos e apresentarmos os nossos também. Deixar que Deus sonde a nossa alma, sonde o nosso coração, que Ele encontre ali muita pureza, muita sinceridade, para que nosso clamor chegue a Deus como um incenso agradável. Feche os seus olhos, abra o seu coração e juntos oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Louvado seja o Senhor. Tu és santo, tu és justo, tu és poderoso, tu és a nossa porção. Ó Deus, que seria de nós se não fosse por ti? Nós que vivemos estes momentos de incerteza, estes momentos de angústia, este momento de sofrimento. Ó Pai, se não for o Senhor para nos dar a alegria, a paz, a confiança, o que seria? Ó Pai querido, o Senhor conhece cada pessoa que foi aqui apresentada. Ó Deus, abençoa estes pedidos que foram feitos, sobretudo, ó Deus, por enfermidades, por pessoas que estão ainda sofrendo, por familiares. Ó Pai, que o Senhor dê graça, Senhor, aos médicos, às enfermeiras, e sei, ó Deus, com estas pessoas que estão em leitos de dor, dá paz no coração e ajuda a fortalecer o seu corpo e a vencer essa doença tão terrível, Pai. Sê com os enlutados, sê com aqueles, ó Deus, que nesta hora estão aflitos, esperando uma notícia de um ente querido. Sê, ó Deus, com o nosso país. Ó Deus, guarda este país de todo mal, Senhor. Abençoa que possamos ter vacina
vacinas, para que o povo possa ser verdadeiramente imunizado. Muito obrigado, Pai, porque apesar de tudo, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem nos guardado, ó Deus. E, ó Pai, visita cada lar neste momento, cada pessoa que está participando deste momento de oração, que elas sejam guardadas e protegidas por Ti, que experimentem, Senhor, a confiança, a Tua presença e ajude-os a resolverem cada problema, porque nós chamamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Já posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar Que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. Tudo que há de bom em mim provém de Deus. E por isso em gratidão vou devolver. Vou devolver com meu louvor, devolver em adoração. Vou devolver com minhas ofertas, enquanto forem de coração. Vou devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus.
devolver com meu serviço, enquanto o fôlego existir, pois reconheço que tudo de bom provém de Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Fico muito feliz em estar novamente com vocês, com a Igreja Batista em Vila Alpina, meditando e aqui refletindo um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Estamos falando sobre aquela série de mensagem famosa que você tem acompanhado aí todos os domingos e quarta-feiras, sobre o cristão ateu. Cristão ateu é aquele que acredita em Deus, mas vive como se ele não existisse. E essa série de mensagens é baseada no livro O Cristão Ateu, de Craig Groeschel, da editora Vida. O pastor Silvio Renato, o pastor Gabriel tem realmente dirigido aí a igreja aí com algumas reflexões, e hoje também não vai ser diferente. Quero hoje te convidar então a estar meditando hoje sobre você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. É isso aí, você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Mas antes, quero te convidar então a fechar os seus olhos, vamos estar orando, quero te convidar a estar entrando agora nesse momento de adoração, celebração e de aprendizagem da Palavra de Deus. Então, da onde você estiver, feche os seus olhos, vamos estar orando agora nesse momento. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, quero te agradecer nesse momento, quero te adorar, quero te servir através do estudo da Tua Palavra, Pai amado. Hoje teremos aí uma meditação especial que nos ensina a nos conscientizar sobre o poder do evangelismo, o poder do anúncio do evangelho, o poder do falar das boas novas, ó Pai amado. E por isso te pedimos que o Senhor nos ajude a não somente com palavras, mas também com atos, a anunciar da Tua mensagem para o próximo, para aqueles que estão ao meu redor, ó Pai amado. No mais, te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero te lembrar que em João 4,35, Jesus já dizia: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita, né? Então nós devemos entender que nós, como cristãos, temos uma mensagem central, que é assim, anunciar, compartilhar, mostrar a razão da nossa existência e da nossa felicidade. Devemos sim anunciar o Evangelho, e isso também faz parte aí desse contexto que nós temos visto hoje nessa série de estudos do cristão ateu. É bem interessante, uma pesquisa realizada pela revista Seleções disse que no Brasil, na Argentina e em 14 países da Europa foi investigado quais são as crenças do homem moderno no que se refere ao plano invisível, no plano transcendental, e foi revelado que 95% dos brasileiros creem em Deus. Todavia, existe uma diferença entre crer e se relacionar com Deus. Logo, há um hiato, uma distância assim muito discrepante entre crer e conhecer. Mas talvez você possa estar se questionando nesse momento: mas pastor, crer em Deus não é o suficiente? E eu vou te dizer que não é o suficiente. A gente vai ler em Tiago 2,19, que o apóstolo Tiago ele afirma: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, mas crer é o primeiro passo, mas não é o único. Crer é o primeiro passo, mas não pode ser o único. E já vimos nesta série de 7 mensagens que foi realmente trabalhada nesse período, assuntos que são extremamente pertinentes sobre essa ideia, essa temática do cristão ateu, Você crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Você crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Você crê em Deus, mas não tem certeza que Ele o ama. Essa foi uma mensagem bem interessante. Você crê em Deus, mas não no poder da oração. Você crê em Deus, mas se recusa a perdoar. Você crê em Deus, mas busca a felicidade
a qualquer preço. Você crê em Deus, mas só confia em seu dinheiro, a mensagem agora desse último domingo. E hoje eu quero falar sobre essa, você crê em Deus, mas não compartilha a sua fé. Todos nós devemos compartilhar a fé em Jesus Cristo. O cristão genuíno faz isso com naturalidade, já o cristão ateu não. O cristão que tem dificuldade em anunciar o evangelho não consegue. Antes de dar realmente continuidade, quero te explicar o que significa a palavra evangelho. Essa palavra, ela vem do grego e significa boas novas, mas é importante comentar que essa palavra, ela não é de origem judaico-cristã, ela não pertence ao nosso nicho religioso, ela pertence naturalmente ao nicho romano. Por quê? Os romanos antigamente anunciavam, o evangelho para mostrar com clareza para o povo o seu poder, a sua propriedade. Por exemplo, César mandava o evangelho de César para informar que ele dominou mais uma cidade estrangeira. César enviava o evangelho para mostrar que exterminou mais bárbaros que viviam à margem do povoado. César enviou o evangelho para cobrar mais impostos e tarifas, para avisar, alertar ao povo que as tarifas aumentaram e por isso cabe um alerta. César enviou o evangelho para mais rodovias que foram construídas para Roma. Ou seja, César acabava se tornando o portador, o rei, o imperador que realmente denotava a boa notícia para aquele povo. Porém, não era uma boa notícia para o povo, era uma boa notícia para aqueles que realmente pertenciam a esse poder, pertenciam a ele, àquela realmente hegemonia. Então, a boa notícia que a gente enxerga, por exemplo, nesse sentido, não é tão boa notícia. E o que é interessante é que no Evangelho de Marcos, o João Marcos, nosso apóstolo, ele começa falando o seguinte, o Evangelho de Jesus Cristo. Ele começa assim afrontando, mostrando que o evangelho de Jesus Cristo sobrepujava tudo isso, trazia uma nova realidade, trazia um novo sentimento, um novo estar, ou seja, o evangelho de César era a mensagem do poder que humilhava e destruía. O evangelho de Jesus é o evangelho do rei que serve por amor a mim e a você. Logo, anunciar o evangelho é mostrar essas boas novas, é mostrar que existe um rei, um Deus que por amor se esvaziou-se e tornou-se realmente homem, para realmente nos servir, para morrer na cruz, para nos salvar, para nos dar uma segunda chance, para remir os nossos pecados. Não é maravilhoso? Então, a partir desse ponto, nós devemos entender esse contraste que é o evangelho do poder opressivo ou o evangelho do serviço e do amor. É óbvio que a gente deve realmente anunciar esse evangelho do serviço e do amor. E todos nós devemos anunciar essa mensagem maravilhosa. Porém, eu sei que talvez haja motivos para você não compartilhar a sua fé. Por exemplo, a timidez, o medo de ser rejeitado, o medo de se expor. Eu tenho medo de me expor, Os problemas na sua formação familiar tornam realmente algo mais dificultoso, problemas de crise existencial, problemas de desilusões espirituais, problemas afetivos, ignorância, às vezes você desconhece, não sabe bem o contexto, não sabe realmente falar sobre o evangelho, ou mesmo por religiosidade. Tudo isso pode ser real, mas você pode vencer essas resistências pelo poder do Espírito Santo em sua vida. Logo, o meu desafio que realmente eu tenho hoje para você nessa quarta-feira é para você crer em Deus e compartilhar a sua fé em Jesus. Já dizia São Francisco de Assis, ao afirmar que nós devemos pregar o evangelho e, se necessário, usemos as palavras. E para te incentivar a compartilhar a nossa fé em Jesus Cristo, inspirado também nesse Dia Internacional da Mulher que aconteceu agora, nessa semana, na segunda-feira, eu estou aqui animado, pensando nesse sentimento ainda, eu quero falar rapidamente para você sobre 8 mulheres que impactaram muitas vidas através do evangelho pregado. E a minha tese nesse sermão será nessa noite qual? Evangelizar
é mais do que somente falar o evangelho superficialmente, é vivê-lo intensamente. Vou repetir, então, evangelizar é mais do que somente falar superficialmente do evangelho, mas é vivê-lo intensamente. Então vamos falar então dessas mulheres que eu encontro aqui no livro de Atos, tá? Então eu vou ficar um pouco mais preso em Atos, depois vamos passear um pouquinho sobre a Bíblia, mas eu quero que você preste atenção, eu não vou demorar nessa mensagem, eu quero falar aqui brevemente sobre essas 8 mulheres que mostraram como anunciar a sua fé, como falar de Jesus Cristo e de maneira impactante. Na história bíblica, a partir do livro de Atos, a gente vai ver então relatos marcantes de mulheres desempenhando papéis ativos e abençoadores no ministério da igreja primitiva. A primeira mulher que eu quero te convidar a pensar agora encontra-se em Atos 9:36. O nome dela é Tabita ou Dorcas, né? Em grego aqui que a gente vai ler. Então, abra sua Bíblia em Atos 9:36. Vai ser a nossa primeira mulher que iremos falar, que tinha essa missão de anunciar vivamente o Evangelho de Jesus. Atos 9:36 diz o seguinte: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Olha que interessante que a gente vai ver aqui, hein? Dorcas, né, em grego, Tabita, né? Ela fazia sempre o bem às pessoas e ajudava os pobres. No versículo 39, a gente vai ver que é afirmado que Dorcas era uma costureira exemplar. Um outro também detalhe interessante é que Dorcas foi a única mulher do Novo Testamento a ser chamada de discípula. Olha só que interessante, você vai vendo aqui as coisas, né? E a palavra diz que ela ficou doente e morreu. E a sua morte, então, causou uma comoção em Jope, levando os discípulos a insistir com Pedro que viesse até eles em Lida. E Pedro, então, orou e Dorcas foi ressuscitada. A notícia se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor Jesus. Perceba que lição maravilhosa. O primeiro aspecto que a gente enxerga aqui em Dorcas, então, é que o seu serviço era realizado com excelência, né? Ela produzia, então, tecidos, ela era uma costureira exemplar. A gente vai ver aqui que mulheres, quando foram ao seu velório, chegaram testemunhando sobre essas boas ações que essa mulher realizava. O seu testemunho de vida clamava e mostrava, assim, a glória de Deus para aquelas pessoas e para aquelas vidas. Tamanho foi esse testemunho positivo que muitos ficaram entristecidos com a morte dessa mulher. Pedro, então, foi lá, orou e aquela mulher ressuscitou. O testemunho e o milagre dessa mulher levou muitos a crerem em Deus. Então, perceba um grande testemunho dessa mulher. Falar de Jesus não é somente através do evangelismo, não é somente através de palavras, são atos também, meus irmãos. Observe nessa vida dessa mulher de Dorcas. 2. Quero falar agora de Maria de Jerusalém. Maria de Jerusalém foi a mãe de João Marcos. João Marcos esse que escreveu o Evangelho de Marcos, esse que a gente lê aqui, o segundo evangelho que a gente encontra no Novo Testamento. E essa história que a gente vai encontrar está em Atos 12:12. Atos 12:12, a gente vai ler assim: quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. Essa história aqui, o contexto que a gente tem, foi quando Pedro foi aprisionado e um anjo do Senhor, milagrosamente, soltou as suas correntes, acordou ele, despertou ele do sono e ele fugiu então para se refugiar nessa casa, nesse lar. Maria de Jerusalém, né, a mãe de João Marcos, era uma rica viúva e a sua casa tornou-se um ponto de encontro, um ponto de oração da igreja de Jerusalém. Foi na casa de Maria que Pedro então se refugiou após essa milagrosa libertação da prisão por um anjo do Senhor. Foi ali que a jovem igreja encontrou refúgio e segurança
para realmente não só orar, não somente para adorar a Deus, não somente para ser um ponto de pregação, né, para crescer e anunciar o Evangelho, mas também foi um ponto de refúgio, porque a gente encontra aqui nesse período Herodes Agripa perseguindo constantemente a igreja primitiva. E esta casa foi uma casa que protegeu, amparou e acolheu não somente o apóstolo Pedro, mas também muitos outros que conheceram o Evangelho de Jesus Cristo. Perceba que interessante, enquanto Dorcas vemos que o testemunho e o milagre dessa mulher levou muitos a crerem em Deus, o lar da Maria de Jerusalém foi escudo e proteção para muitos crerem em Deus. Perceba como o Evangelho de Deus se torna-se forte, se torna-se consolidado quando encontramos pessoas que não temem, não têm medo de anunciar o Evangelho, vivem isso daí de maneira digna, acreditam piamente e transformam o seu lar, transformam o seu refúgio em um refúgio para todos aqueles que creem em Deus. Olha que coisa linda e que coisa maravilhosa. Nessa noite eu quero queimar o teu coração para você sonhar e pensar em como servir mais as pessoas, em como abençoar mais vidas, em como glorificar mais a Deus através do seu testemunho, dos seus atos. Como Francisco de Assis disse, já tinha realmente comentado isso, né? Pregue a palavra e, se necessário, use as palavras, pregue o Evangelho, viva o Evangelho através dos seus atos. Faça um testemunho diferenciado, realize atos e serviços para a glória de Deus. Isso também é anunciar o Evangelho através de atos, através de ações, é através das nossas vidas, das nossas mãos, dos nossos pés, do nosso intelecto, que realmente conseguiremos sim impactar esse mundo para a glória de Deus. 3, quero falar de Lídia agora. Lídia, você vai encontrar uma história dela em Atos 16, um pouquinho mais para frente aqui no nosso texto, né? Atos 16, a partir do versículo 14, a gente vai ver aqui uma passagem interessante, olha só. Uma delas era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido púrpura. Enquanto ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou aquilo que Paulo estava dizendo. Olha que maravilhoso aqui, a gente vai ver aqui nesse trecho em Atos, o processo de conversão, de arrependimento, o coração dela se abriu para a mensagem da cruz, para a mensagem de amor, e ela realmente se converteu e tornou-se então uma serva de Deus. Lídia era uma comerciante rica, a gente está lendo aqui nesse processo, né? E ela era uma comerciante de tecido de púrpura, um tecido que era realmente caríssimo, que era muito quisto assim pela região, um tecido que tornava as pessoas mais belas, né? E enquanto ela ouvia a pregação de Paulo e Silas, o Senhor lhe abriu o coração. Ela foi batizada junto com a sua família. Ela não somente se batizou, mas também levou, entregou a palavra de Deus para toda a sua família, e ela toda foi batizada. E mais, olha só que coisa interessante que Lídia fez. Ela abriu o seu lar para Paulo e Silas pregarem o Evangelho e plantarem uma igreja lá. A gente vai ver isso aí no versículo 14 e 15, né? O lar dessa mulher foi um ponto de pregação para muitos crerem em Deus. Observa como o Evangelho pode realmente sensibilizar a vida de muitos. Dorcas, Maria de Jerusalém, agora Lídia. A gente observa que o primeiro ato é sim um arrependimento. O segundo ato é um momento assim de sensibilidade. O terceiro ato são benfeitorias, é formas de abençoar. Essa mulher, ela abriu praticamente um ponto de pregação na sua casa. Olha só que coisa linda. Enquanto Maria de Jerusalém transformou o seu lar em um refúgio, essa mulher, ela tornou ali praticamente um pelotão militar, para o reino de Deus. Ela abriu aquele espaço para que todos pudessem estar, então, reconhecendo que Jesus Cristo é Senhor. Isso talvez te sensibilize a pensar um pouco, será que nós não precisamos abrir novamente os nossos lares, com muita ponderação agora nesse momento de pandemia, é óbvio, com muito cuidado, com muita cautela, mas será que não precisamos abrir nossos lares para darmos estudos bíblicos para os nossos vizinhos?
Será que não podemos abrir os nossos quartos, as nossas salas, a nossa cozinha para servir no café, para abençoar vidas? Ponto para se pensar aqui que vemos em Lídia, né? A casa dessa mulher se tornou-se um ponto de pregação. Ela não parou, e a gente observou aqui que a mensagem também carregou e transformou muitas vidas. Priscila, esposa de Áquila, 4. Priscila, a gente vai ver aqui em Atos 18, né, a partir do versículo 26, que ela era amiga de Paulo, junto com seu marido, morou e trabalhou com Paulo no início de sua estadia em Corinto. Eles eram chamados, né, de colaboradores pelo apóstolo Paulo, pertenciam à mesma profissão de Paulo, eles eram fazedores de tenda, né, ou consertadores de couro. Eles tinham o hábito de abrir a sua casa para receber outros fiéis também. Mas olha só que interessante, que ponto realmente que a gente enxerga aqui na vida de Priscila, né? Ela tomou Apolo, um eloquente pregador natural de Alexandria, e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. A tradição afirma que Priscila ela foi até martirizada em Roma. Mas o ponto-chave que a gente encontra aqui nessa mulher de Deus, que a gente está aqui observando, o ponto-chave que mostra ela porque ela foi uma grande evangelizadora, é porque o seu conhecimento teológico, a sua apologética, a sua defesa da fé, trouxe um homem para mais perto de Deus. Mulheres e homens que realmente detêm um conhecimento teológico pode trazer, sim, homens para mais perto de Deus. Olha só que fantástico, meu irmão e minha irmã, porque é fundamental você estudar teologia, porque é fundamental você se aplicar ao Evangelho, estudar mais da Bíblia, estudar mais da Palavra de Deus, porque é nela que encontramos a Deus e nela levamos Deus para os homens. Perceba como isso é fundamental, como isso é importante. Não é somente abrir a sua casa, não é somente ser um fruto de testemunho por causa dos milagres que aconteceu na sua vida, não é somente acolher e esconder pessoas no seu lar para que alguma situação opressora possa realmente salvá-la. É mais, é estudar a palavra de Deus e ensiná-la com exatidão, com excelência. Áquila e Priscila transformaram a vida de Apolo e esse homem se tornou uma bênção para a glória de Deus. Perceba o quão realmente fundamental é estudar bem a palavra. Isso é maravilhoso, né, meus irmãos? Vamos passar para o próximo, Febe. Agora a gente vai abrir um pouquinho em Romanos 16, de 1 a 2. Romanos 16, de 1 a 2, vamos ver aqui a história de Febe. Febe foi uma mulher extraordinária também. Olha só que interessante aqui. Febe foi reconhecida pelo apóstolo Paulo como aquela que serve. Vamos ler aqui o texto rapidinho? Recomendo-lhes nossa irmã Febe, que serve a igreja em Cencreia. Recebam-na no Senhor como uma pessoa digna de honra no meio do povo santo. Ajudem-na no que ela precisar, pois tem sido de grande ajuda para muitos, especialmente para mim. Olha que interessante, Febe foi reconhecida pelo apóstolo como aquela que serve. Observar essa palavra no original vai trazer à tona aquele conceito de diáconos. Diácono, a diaconia, é aquele rapaz, aquela mulher que serve, que está disposta a servir o reino de Deus. E ela, então, é reconhecida pelo apóstolo Paulo como uma diaconisa. Olha que interessante. A igreja em Cencreia era uma cidade portuária de Corinto, né? Uma cidade onde realmente transitava mercadorias. Então, a partir disso, ela era responsável por estar, então, transitando por essas regiões. Ela foi chamada de pessoa digna de honra no meio do povo santo. Olha que coisa maravilhosa, o apóstolo Paulo elogiando essa mulher publicamente. E mais, olha que interessante, por ela estar numa região estratégica e por ela ser uma diaconisa, né, uma serva, digna de honra, digna de respeito, ela provavelmente, diz assim os comentaristas, né, da palavra de Deus, que ela foi a portadora da carta de Paulo aos crentes de Roma. Possivelmente ela levou
essa carta aqui de Romanos aqui para as igrejas. Olha que interessante. O apóstolo recomenda à igreja romana, pedindo que a recebam no Senhor como convém aos santos e que a ajudem no que ela precisar. Observe só que coisa maravilhosa. Os pés incansáveis dessa mulher levou a mensagem de boas novas para muitos crerem em Deus. Hoje é por causa dessa vida que nós temos aqui a carta aos Romanos. Olha que coisa maravilhosa, ela foi um instrumento do Espírito Santo, um instrumento de Deus para abençoar não somente a vida daqueles romanos, mas também a minha e a sua vida. Olha que coisa incrível, meus irmãos. Observe como realmente é útil pessoas que estão dispostas para servir. Como é maravilhoso encontrar pessoas que estão dispostas para transformar outras vidas, impactar as outras vidas positivamente. Pessoas assim que têm esse coração disposto a servir, pregam o evangelho positivamente, evangelizam através dos seus atos, através das suas mãos. Os pés incansáveis dessa mulher levou a mensagem de boas novas para muitos crerem em Deus. Que coisa linda, né? Perceba como isso é fundamental. Perceba como realmente, vou repetir aqui todos os pontos para você não se esquecer aqui nessa noite, né? Que não é somente os milagres que aconteceram na sua vida que testemunham para a glória de Deus. Não é somente a sua casa que está aberta, mas é também um conhecimento teológico acurado, um conhecimento das Escrituras, um conhecimento da palavra de Deus, mas também pés incansáveis, pés que realmente estão dispostos a caminhar para servir. Pessoas que estão preparadas para o trabalho, pessoas que não veem dificuldade, não fazem corpo mole, estão aqui preparadas para trabalhar, para servir, porque é para Deus, é para a glória dele. Isso é maravilhoso, né? E isso é o anúncio do Evangelho, e isso é a prática do Evangelho no dia, isso que é servir e ajudar, e mostrar que sim, nós fazemos isso para a glória de Deus. Muito bem, partindo agora para o sexto, falta 2, hein? Sexto, Evódia e Sintique, consideradas em Filipenses 4, de 2 a 3, cooperadoras do apóstolo Paulo. Vamos abrir rapidinho aqui? Em Filipenses a gente vai ver, então, que essas mulheres, elas eram cooperadoras. É afirmado, nesse texto aqui que a gente vai ler em Filipenses, que essas mulheres, elas fizeram coisas extraordinárias para o reino de Deus, hein? Olha aqui, ó, Filipenses 4, de 2 a 3. Agora suplico a Evódia e a Sintique, tendo em vista que estão no Senhor, resolvam o seu desentendimento e peço a você, meu fiel colaborador, que ajude essas duas mulheres, pois elas trabalharam arduamente comigo na propagação das boas novas, e também com Clemente e com meus outros colaboradores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Olha só que interessante, ele é afirmado que elas trabalharam arduamente na propagação do Evangelho, não somente com Paulo, mas também com Clemente, outros colaboradores, a fim de que o reino de Deus cresça. Ou seja, o coração submisso dessas mulheres pôs em prática a missão de Deus na terra. O coração submisso pode transformar vidas. E por último, quero falar aqui também de Júnia, a esposa de Andrônico. Vamos voltar para Romanos 16, 7. Em Romanos 16, 7, aqui a gente vai ler, nesse versículo, olha só. Saúde, Andrônico e Júnias, meus compatriotas judeus que estiveram comigo na prisão. São muitos respeitados entre os apóstolos e se tornaram seguidores de Cristo antes de mim. Olha só que interessante, hein? Eles são tidos como notáveis, segundo o apóstolo, no capítulo 16, versículo 7. Eles são identificados como compatriotas judeus que estiveram com o apóstolo na prisão. Se tornou muito respeitável a Júnia, né, e o Andrônico entre os apóstolos devido à sua conduta irrepreensível. Alguns comentaristas até afirmam com propriedade que Júnia e seu marido eram missionários credenciados pela igreja primitiva. A gente vai ver isso em Atos 14, a gente vai ver em 1 Coríntios 9, de 5 a 6, a gente vai ver em Gálatas 2. O trabalho desenvolvido com excelência, que foge da mediocridade, glorifica e testemunha positivamente para a glória de Deus. Logo, o testemunho e o milagre que leva muitos a crerem em Deus. O lar que foi escudo e proteção para muitos crerem em Deus. O lar que se torna um ponto de pregação para muitos crerem em Deus.
O conhecimento da palavra de Deus que leva homens e mulheres para mais perto de Deus. Os pés incansáveis que levam as mensagens de boas novas para muitos crerem em Deus. O coração submisso que põe em prática a vontade de Deus. O trabalho desenvolvido com excelência que foge da mediocridade, glorifica a Deus e testemunha positivamente para a glória de Deus. Esses são os pontos que eu quero realmente falar com você nessa noite. Esses são os pontos que eu quero que você realmente se recorde. A glória de Deus é vista sobre todos que se dispõem ao serviço. Seja um instrumento de Deus na vida de muitos e evangelize. Qual foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você fez isso no trabalho, na escola, com seus vizinhos? Qual foi a última vez que você trouxe seu amigo à igreja? Qual foi a última vez que você recebeu um não crente no seu lar? Diga-me algo. O fato de saber que uma pessoa que você ama, que vai para o inferno depois da morte, não lhe incomoda? O que você tem feito para mudar essa realidade? Evangelizar é mais do que somente falar sobre o evangelho superficialmente. É vivê-lo intensamente nas suas práticas. Logo, essa é a palavra que eu tenho para você. Evangelizar é mais do que somente falar. É viver, é praticar, é com atos, é com ações, é com as suas mãos, é com seus pés, é com seu coração. E eu quero encerrar dando para você 10 maneiras de compartilhar a sua fé. E em seguida a gente vai estar orando então. Bom, a primeira forma, a primeira prática que eu posso te dar dica é ofereça um testemunho de vida transformada. Pense na sua conversão, pense na forma como você se converteu. E pratique isso, fale para as pessoas como Deus trouxe e transformou a sua vida. 2, ore nominalmente pelas pessoas que você está evangelizando. Ore por cada vida, escreva num caderninho, mas ore. 3, use a boa mordomia de sua influência, convide pessoas para tomar um café, um almoço, se relacione, abra o seu lar para que haja oportunidades para as pessoas conhecerem mais da sua vida. 4, use as suas redes sociais positivamente, compartilhe esse culto, compartilhe versículos. Se houve uma frase que o pastor Silvio comentou aqui que vale a pena ser citada, se houve uma frase que eu falei que vale a pena ser citada, compartilhe, mas compartilhe para a glória de Deus. 5, tenha sempre em mãos um folheto de evangelismo, à mão para dar para essas pessoas. 6, distribua Bíblias em uma linguagem contemporânea. Eu, por exemplo, aqui uso a minha nova versão transformadora. Existem tantas Bíblias atualizadas, existe a NVI, existe a Mensagem. 7, presenteie seus amigos com livros cristãos. 8, escreva sobre a sua fé em trabalhos para a escola. 9, realize eventos em sua empresa para a glória de Deus, para que muitos possam testemunhar e ver isso. E 10, inicie um pequeno grupo e convide seus amigos, convide seus familiares, mas não deixe de anunciar a palavra de Deus. Vamos estar orando? Feche seus olhos, vamos orar agora nesse momento. Senhor meu Deus, amado Pai, nesse momento quero te agradecer e te louvar, ó Pai amado. Venho te pedir que o Senhor coloque em nossos corações um coração que evangelize, um coração que prega da Tua palavra, não somente com palavras, mas com atos, ó Pai amado. Que o Senhor nos capacite para encontrar corações sensíveis que precisam do Teu amor, ó Pai. Que o Senhor nos capacite para pregar corajosamente o Evangelho da transformação, o Evangelho do serviço, o Evangelho daqueles que realmente precisam e que realmente padecem, ó Pai amado. O Senhor nos abençoe agora nesse momento, nos proteja os nossos lares, proteja a nossa família, para que possamos todos os dias agradecer, ó Pai amado, pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua proteção diária. Pai, te pedimos agora que o Senhor nos dê uma visão missionária, evangelizadora, capacitadora para pregar da Tua mensagem para todos aqueles que precisam ouvir, ó Pai. E no mais te pedimos que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração e até a próxima.
vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Pelos pais e amigos, pela Santa Lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem perturbação.